Plano de Estudo Tutorado, 5º ano, Ensino Fundamental, volume 4, 2021, Ensino Religioso e Arte. Olá, bem-vindos ao canal Ensinando e Aprendendo Sempre. Vamos fazer a semana 1 de Ensino Religioso e também a semana 1 de Arte, PET, volume 4, 5º ano. Então vamos começar com o Ensino Religioso. Tema: Ancestralidade e Tradição Oral, parte 1. Vamos iniciar. Hoje começamos nosso conteúdo de ensino religioso para este bimestre. Você já parou para pensar que muito do que nós aprendemos e fazemos é passado de geração em geração? Aprendemos com os nossos pais, que aprenderam com nossos avós, que aprenderam com nossos bisavós e assim por diante. Os mais velhos têm muito a ensinar. Devemos sempre aprender com a sabedoria deles. Na aula de hoje, vamos estudar sobre uma tradição religiosa que só existe graças à transmissão de conhecimento de geração em geração. Leia o texto com atenção e faça as atividades com capricho. Tenho certeza de que você vai brilhar. Então, vamos iniciar aqui o texto. Xamanismo. O xamanismo é uma prática ancestral tão remota quanto a consciência do ser humano. Embora muitos pensem que o xamã é uma figura indígena, ele remonta ao período em que os homens viviam nas cavernas na era paleolítica. A cultura xamânica abrange conhecimentos medicinais, mágicos, religiosos e filosóficos. Então, medicinais, mágicos, religiosos e filosóficos. Seu exercício engloba atos de cura, estados de transe, transformações e interação entre os corpos dos participantes e espíritos, tanto dos xamãs quanto de criaturas míticas, de animais, de pessoas que já morreram, entre outras. O ritual xamânico pressupõe a presença de um sacerdote conhecido como xamã. Ele normalmente se apresenta com um estado de consciência alterado, em êxtase, expressando assim poderes que normalmente não detém, comunicando-se com espíritos, plantas, entre outros seres, por meio de instrumentos próprios destes ritos, do seu corpo ou do organismo do que assistem à cerimônia ou lá se encontram para serem tratados. Tambores soam, pessoas dançam, ervas consideradas sagradas são consumidas ritualmente para que assim seja possível alcançar uma condição transmutada do consciente. No contexto indígena brasileiro, pajé corresponde à imagem do xamã, proveniente do tupi. Esta palavra substituiu no nosso idioma a expressão xamã. Para saber mais, este vídeo fala um pouco mais sobre o que é o xamanismo, e aí tem o link. Então vamos iniciar as atividades da semana 1 de ensino religioso. 1. Explique de acordo com o texto qual é a origem do xamanismo. 2. Pesquise e responda o que significa a expressão estado de transe. Então aqui está pedindo para explicar, de acordo com o texto, qual é a origem do xamanismo. Então, a origem do xamanismo. E, na verdade, não é nem o que é, né? Mas eu coloquei um pouquinho aqui, né? O xamanismo é uma prática ancestral e logo completei. É uma prática ancestral que vem da era paleolítica, período dos homens nas cavernas. Então, ele é essa prática ancestral tão remota quanto a consciência do ser humano. Então, nós vimos lá no texto, né? Então, é o período em que os homens viviam nas cavernas. Depois, é para você pesquisar o que significa a expressão que nós vimos aí no texto, estado de transe. Então, estado de transe é condição semelhante à do sono, de alteração da consciência, definida pela redução da capacidade de responder a estímulos, com a ausência de noção do que ocorre no ambiente em que a pessoa está. Então, o paciente está em estado de transe. Então, ele está ali sem aquela noção do que está ocorrendo naquele momento. Então, alteração da consciência. 3. Vamos ler quadrinhos? Pajé, amuletos. Mandou me chamar, pajé? Sim. Fiz um amuleto para lhe proteger dos espíritos vagantes. Obrigado, pajé.
Calma. Também fiz este para lhe dar coragem. Obrigado de novo. Espere. Este lhe trará confiança. Este protege da onça. Afasta a cobra. E este outro, essa pomada tira a dor nas costas. A. Que relação essa história em quadrinhos tem com o texto lido na aula de hoje? B. Pesquise e responda. O que é um amuleto? C. Na história em quadrinhos, o pajé oferece amuletos para quais finalidades? D. No final da história, o pajé oferece uma pomada industrializada para sarar a dor nas costas do guerreiro. Explique com suas palavras por que isso diverge do que foi apresentado sobre o xamanismo no texto de hoje. Então, nessa historinha, o pajé, ele utiliza o xamanismo, né? Tudo que ele acredita, os objetos, os amuletos aí que ele acredita para proteção. E aí tá perguntando que relação essa história em quadrinhos tem com o texto lido hoje. Então, o texto que nós vimos aí, ele fala sobre o xamanismo e o pajé pratica o xamanismo. Então, eu coloquei assim, na história em quadrinhos, o pajé pratica o xamanismo e o texto lido na aula de hoje fala sobre o xamanismo. Então, tem relação, né? O texto e a história em quadrinhos. Pesquise e responda o que é um amuleto. Então, amuleto é um objeto que a pessoa usa acreditando que o mesmo poderá trazer sorte ou proteção. Na história em quadrinhos, o pajé oferece amuletos para quais finalidades? Então, ele oferece amuletos aí, ó, para proteger dos espíritos vagantes, para dar coragem, para trazer confiança, para proteger da onça, para afastar a cobra. E depois, no final da história, ele oferece uma pomada. Observe bem que ele oferece os amuletos, mas depois ele oferece uma pomada que é industrializada, né? Então, ela não é lá feita com os materiais naturais lá dele ou com coisa desse tipo, não. Ela é industrializada. Então, está perguntando por que isso diverge com o que foi apresentado sobre o xamanismo do texto de hoje. Então, é diferente sim, por quê? No xamanismo, ele é baseado em conhecimentos medicinais, religiosos, né, filosóficos e aí mágicos, né, e a pomada é industrializada. Então, diverge da prática do xamanismo. 4. Marque a alternativa correta. A cultura xamânica abrange conhecimentos, letra A, medicinais, trágicos, religiosos e filosóficos. B, medicinais, mágicos, religiosos e filosóficos. C, medicinais, trágicos, religiosos e fantásticos. D, emotivos, mágicos, religiosos e filosóficos. 5, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. O ritual xamânico pressupõe a presença de um sacerdote. Em um ritual xamânico, pode haver o consumo de ervas consideradas sagradas. O xamanismo é uma prática que existe apenas entre os indígenas brasileiros. Em ritual xamânico, deve existir silêncio absoluto, sem música ou dança. Durante o ritual, o xamã se comunica com espíritos, plantas e outros seres. Então, aqui nós vamos marcar a letra B, medicinais, mágicos, religiosos e filosóficos. E aqui na 3, vamos voltar, que tinha faltado a palavrinha, acrescentei aqui, ó, tinha faltado a palavra mágicos, né? O xamanismo é baseado em conhecimentos medicinais, mágicos, vamos colocar uma vírgula aqui, medicinais, mágicos, religiosos e filosóficos. Porque aí na pomada o que diferencia e diverge uma coisa da outra é que a pomada é um produto industrializado, então diferente lá do xamanismo. Então aqui na número 4 ficou a cultura xamânica abrange os conhecimentos medicinais, mágicos, religiosos e filosóficos. Você vai marcar a letra B. E aqui no 5 nós vamos colocar VOF. Então o ritual xamânico pressupõe a presença de um sacerdote, então verdadeiro. Em um ritual xamânico pode haver o consumo de ervas consideradas sagradas, também verdadeiro. O xamanismo é uma prática que existe apenas entre os indígenas brasileiros. Não, então falso. Em um ritual xamânico deve existir silêncio absoluto, sem música ou dança. Também é falso. Nós vimos, claro, que não é silêncio e também tem música, né?
Durante o ritual, o xamã se comunica com espíritos, plantas e outros seres verdadeiros. Nós podemos voltar lá no texto e colher essas informações lá. Então, ficou VVFFV. Então, essas foram as atividades da semana 1 do 5º ano de ensino religioso. Nós vamos fazer agora a semana 1 de arte. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. Então, vamos fazer agora semana 1 de arte. Semana 1 do 5º ano, arte, PET volume 4, tema música. Olá, estudante! Você já sabe que podemos fazer sons com o nosso corpo, não é mesmo? Vamos conhecer duas linhas diferentes. A percussão vocal tem a intenção de imitar os sons de instrumentos musicais como bateria, guitarra, tambores, etc. É um som mais limitado. Beatbox é o som produzido sem limites de criação, com mais variedades e de efeitos sonoros. Para saber mais, assista à oficina Beatbox disponível, aí tem o link para vocês. Então vamos iniciar as atividades da semana 1 de arte do 5º ano, PET volume 4. Crie sons diferentes com a boca, mãos e pés. Explore as possibilidades de criação do seu corpo. Veja quantos sons diferentes ele pode produzir. Faça exercício de imitação e improvisação musical. Escreva algumas linhas dos sons diferentes que você conseguiu produzir e como foi aprender música de forma diferente. Então aqui você vai tentar produzir sons com o seu corpo. Aqui a gente tem até a foto, olha, do menino fazendo som, colocando a mão na boca, fazendo som, batendo, produzindo algum som. Então o que você pode utilizar? Quando você estala os seus dedos, ó, você está produzindo um som com o seu corpo. Quando você bate palmas, né? Seja para chamar alguém na porta de alguém ou em aniversário, você também está produzindo som com o seu corpo, né? Batendo seus pés no chão, sons com a boca. Então você vai utilizar, vai fazer mais alguns que você quiser, pode fazer desenho também, ó. Faça outros exercícios de imitação e improvisação musical. Bom, então essa foi a atividade de arte da semana 1. Fizemos também a atividade de ensino religioso. Deixa aí o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda. E eu te aguardo no próximo vídeo. Grande abraço e até o próximo!